Fala, torcedor! Afinal, futebol e política se misturam? Hoje nós vamos falar sobre o Al-Ahly, um clube que, para além das glórias futebolísticas, tenta responder através da sua história a essa pergunta. Quando falamos dos números dentro de campo, é impossível não ficar admirado com o Al-Ahly. Afinal, são 45 títulos do campeonato egípcio, 39 Copas Nacionais e 12 títulos da Liga dos Campeões da África. Para se ter uma ideia, das 4 edições da Liga dos Campeões que davam vaga nesse Mundial, o Al-Ahly conseguiu vencer 3 delas. Não é à toa que é o segundo time com maior participação em mundiais, são 9, enfrentando brasileiros em várias dessas edições. Não é à toa que esse time é conhecido como o Real Madrid da África, tamanho seu poder dentro do continente. Mas não é apenas dentro de campo que os números do Al-Ahly chamam a atenção, mas também fora dele. O Al-Ahly considera ter a maior torcida do mundo, cerca de 50 milhões de torcedores, segundo cálculos próprios. Uma torcida conhecida não só por belas festas, mas também por um posicionamento político muito firme, o que está bem conectado com a história do clube, que desde o seu nascimento deixou claro que política e futebol se misturam sim, e bastante. No início do século XX, o Egito era uma colônia britânica. É nesse contexto que, em 1907, um grupo de estudantes cria, dentro de uma escola, o Al-Ahly. Seria um clube para que os egípcios pudessem discutir política e também ter algum tipo de lazer. Al-Ahly significa o nacional, o que mostra, desde o início, o caráter nacionalista que esse clube possuía. Isso vai ser importante alguns anos depois, já que em 1919 vai ocorrer a independência do Egito, que começa com grandes manifestações, e nelas estavam quem? Os estudantes pertencentes ao Al-Ahly. Mas esse não foi o único momento em que o Al-Ahly participou de grandes mudanças no Egito. Em 1952, por exemplo, você vai ter o fim da monarquia egípcia em um movimento liderado pelo militar Gamal Nasser. E quem estava apoiando o movimento? Ele mesmo, o Al-Ahly. Porém, em 2011 acontece aquele que talvez seja o grande momento político da torcida do Al-Ahly, a Primavera Árabe. Nesse contexto, o Egito já vivia quase 30 anos em uma cruel ditadura nas mãos de Hosni Mubarak. Durante todo esse regime, era impossível a criação de organizações civis que fizessem qualquer forma de oposição ao regime. Por isso, quando a Primavera acontece, os únicos grupos que tinham alguma forma de organização política e de experiência de confronto contra a polícia eram exatamente as torcidas organizadas, que vão ser essenciais como uma linha de frente no combate ao regime. E entre elas está, é claro, a torcida do Al-Ahly. Eles vão ser fundamentais na proteção dos manifestantes na Praça Tahrir, epicentro das manifestações, mas também na proteção do Museu Egípcio, que sofre uma tentativa de saque durante as manifestações. Com isso nós vemos que o Al-Ahly, que vai encarar o Palmeiras nesse Mundial, é um clube que tem não apenas uma grande história dentro de campo, onde, aliás, já encarou os brasileiros 2 vezes, com uma vitória e uma derrota. Mas também é um time que tem uma grande história fora de campo, com uma torcida capaz de grandes festas e grandes feitos, marcada por um profundo orgulho nacional e por uma atuação política muito firme, e que demonstra que muitas vezes o canto e o manto são mais do que apenas futebol. Até a próxima, torcedor!